Meus amados e queridos irmãos, meus amigos, a você que nos ouve, a você que nos acompanha, eu quero, nesta oportunidade, neste momento, complementar a você, a sua casa, a sua família, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todos os sempre. Que Deus os abençoe. Queridos, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo 24, está escrito: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Graças seja transmitida ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele é digno de honra, de glória e de tudo. Eu peço ao Senhor que te abençoe, que te recompense pelos minutos e segundos que você tem deixado os seus compromissos, os seus afazeres, para meditar conosco na palavra de Deus. Que o Senhor continue, queridos, te abençoando, te recompensando pelos minutos e segundos que você tem deixado os seus afazeres. Queridos, o texto em que lemos, ou versículo em que lemos, trata-se de um diálogo de Jesus com uma mulher samaritana. Mas, neste momento, nesta hora, eu não quero falar sobre a mulher samaritana. Eu quero falar sobre os verdadeiros adoradores, sobre a verdadeira adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Pois o versículo nos mostra, nos dá a entender que existem dois tipos de adorador. Existe o verdadeiro, e entre o verdadeiro adorador se infiltra também o falso adorador. Em que posição nós estamos? Louvado seja o nome do Senhor. Que tipo de adorador somos nós? Fica a pergunta no ar, e você deixe o seu comentário. Que tipo de adorador somos nós? Porque o verdadeiro adorador, disse Jesus, que ele adora em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. O verdadeiro adorador não escolhe lugar para adorar. O verdadeiro adorador, ele não escolhe momento para adorar. A todo instante, a todo momento, ele está voltado para adorar o seu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O verdadeiro adorador não só adora quando tudo está mil maravilhas. O verdadeiro adorador não somente adora quando está com saúde. O verdadeiro adorador não somente adora quando tudo está bem. O verdadeiro adorador não somente adora o Senhor, louvado seja Deus, quando a despensa está cheia. Não, Deus. O verdadeiro adorador, ele adora mesmo em meio à dificuldade. O verdadeiro adorador, ele adora mesmo estando na dificuldade. Ele adora o seu Deus, porque ele sabe em quem ele crê, a quem ele entregou a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que nada venha nos impedir
não seja dificuldade, não seja o problema, não seja a situação difícil, não seja as tribulações, não seja as tempestades que venham impedir de nós adorar a Deus. Porque o Senhor trabalha em nossas vidas, mesmo em meio à tempestade. E no momento que nós se colocamos à disposição para adorar a Deus, louvado seja o nome do Senhor, para oferecer a Deus a nossa sincera adoração, louvado seja o nome do Senhor, Deus ouvirá do céu e nos traz a resposta para nossas causas. Bendito seja o nome do Senhor. Pois os verdadeiros adoradores, eles adoram mesmo em meio à dificuldade. O verdadeiro adorador, não existe tempo ou época para ele adorar. Louvado seja Deus, ele sempre está atento em adorar a Deus mesmo em meio à dificuldade. Pois a Bíblia nos fala de dois homens chamados Paulo e Silas. Paulo e Silas, mesmo estando presos, mesmo eles estando acorrentados, louvado seja o nome do Senhor, eles não perderam o momento, eles não desanimaram em adorar a Deus, mesmo estando dentro de uma prisão. Porque o verdadeiro adorador é assim. Mesmo ele estando na prova, na dificuldade, ele adora o seu Deus. Porque ele sabe que a qualquer momento Deus pode virar o seu cativeiro. Paulo, juntamente com Silas, estava preso, os dois, aprisionados, e não tinham motivo suficiente para adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine a angústia que estes dois homens estavam passando, o sofrimento. Louvado seja Deus. Imagine pelo segundo o momento que eles estavam passando. Mas mesmo assim, eles tomaram uma atitude de adorar a Deus. Eu estou querendo dizer para você que mesmo em meio à dificuldade, adore a Deus. Que mesmo em meio aos problemas, a situação difícil, adore a Deus. Porque Deus pode mover os céus e terra para te dar vitória em meio à tua adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos adoradores por excelência. Nós o adoramos a Deus não por aquilo que Ele faz, mas pelo que Ele representa para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós adoramos a Deus porque Ele é fiel, Ele é santo, Ele é justo, Ele é poderoso. Nós adoramos a Deus porque temos certeza de que Ele está conosco em meio às dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. O adorador não deve adorar só quando tudo está bem. O adorador adora na alegria e na dor. Ele se posiciona ou ele se coloca em um lugar de um verdadeiro adorador. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não devemos adorar a Deus somente para se mostrar que somos adoradores. Nós não devemos adorar o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, só quando está mil maravilhas. Não, o verdadeiro adorador, na rua, na praça, no hospital, na fila do banco,
fazendo o que ele estiver fazendo, ele está adorando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O seu coração está disposto, o seu coração se regozija, mesmo em meio ao sofrimento. O coração do verdadeiro adorador está sempre disponível para adorar a Deus. Por mais que alguém olhe para a gente e veja a grande dificuldade que a gente está enfrentando, mas que adora tem prazer de o adorar. Agora, João nos deixa escrito que existe dois tipos de adorador. Existe o adorador verdadeiro e existe o falso adorador. O falso adorador, ele adora só quando tudo está bem. O falso adorador, ele tem uma característica diferente dos verdadeiros. O verdadeiro, ele adora na prova, na dificuldade. O verdadeiro, mas o falso não. O falso, se Deus não lhe der o que ele quer, o que ele pretende, ele já se esquiva de adorar. Ele já se mostra contrariado. Ele já não quer oferecer a sua adoração a Deus. O falso adorador, ele tem uma espécie de uma capa. Ele adora só no momento da sua felicidade. Só adora quando está com saúde. O falso adorador, ele só adora quando o vento está soprando ao seu favor. O falso adorador, ele só adora quando tudo está bem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele até se mostra que é o verdadeiro adorador. Mas quando a provação vem, quando a situação vem, aí é que nós entendemos, louvado seja o nome do Senhor, que ele, na verdade, não é um adorador sincero. Ele deixa de adorar a Deus. Ele se oculta. Ele some. A sua adoração não aparece. Pois Jesus, queridos, não tem prazer deste tipo de adoração. Agora há pouco citei a história de Paulo e Silas. O verdadeiro adorador, ele adora como Paulo e Silas adoravam, mesmo estando presos. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que a qualquer momento, que a qualquer instante, que a qualquer segundo, Deus pode reverter o quadro da sua situação. E uma adoração sincera, ela move o coração de Deus. Uma verdadeira adoração, tirada do fundo, do íntimo da nossa alma, ela move o coração do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós temos grandes histórias de homens e mulheres que adoraram a Deus em meio à dificuldade. E Deus lhe deu vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fez coisas extraordinárias na vida dessas pessoas. Porque pela profundidade, pelo compromisso, pela fidelidade, louvado seja o nome do Senhor, em meio à dificuldade, eles adoraram a Deus. Então, meu amado, meu querido irmão, a você que me acompanha, a você que me assiste nesse momento, passe o que passar, viva o que você estiver vivendo, mas não deixe de exaltar o nome do Senhor. Não deixe de adorar a Deus.
ofereça a sua verdadeira adoração. A adoração, ela não deve ser só de lábios. A adoração, ela flui de dentro da sua alma. A adoração, ela é arrancada de dentro de você. A sua adoração tem que contagiar o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós, nesta oportunidade, ficamos na lista dos verdadeiros adoradores. Louvado seja o nome do Senhor. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura ao ser os adoradores. Louvado seja o nome do Senhor. Na dificuldade, no problema, na situação difícil, adore ao Senhor, porque Deus tem prazer naqueles que adoram em espírito e em verdade. Quero deixar esta rápida meditação. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que te dê a graça necessária para que você continue sendo um verdadeiro adorador, que adore. Fique na paz do Senhor.